Schioccheto é uma família vêneta da província de Treviso, da comune de Fonte. O nome Schioccheto deriva do radical sciocch, que está relacionado ao verbo em língua vêneta scioccar, que significa estalar, fazer um estalo ou estalido, como o som dos dedos da língua ou de um chicote. Essa raiz pode ter relação com alguma característica marcante da pessoa ou de sua profissão, por exemplo, um cocheiro, alguém que usava chicote ou alguém muito expressivo na fala ou nos gestos. O sufixo eto é um diminutivo afetivo muito comum no vêneto, indicando algo pequeno ou querido. Assim, Schioccheto poderia ser interpretado como pequeno estalo ou até como um estalinho usado de forma metafórica ou descritiva. O nome Schioccheto remonta ao século XVII à região de Castelfranco Vêneto, em uma época em que o Vêneto, embora ainda sob a autoridade da poderosa Sereníssima República de Veneza, começava a viver um colapso interno. Em 1630, a peste chegou à região. A praga viera com os exércitos imperiais em guerra contra os franceses da Lombardia e espalhou-se pelos campos, atingindo também as pequenas vilas ao redor de Treviso, Bassano, Asolo e Castelfranco. Foi nesse contexto que viveu Antônio, um homem de origem humilde, cocheiro e trabalhador rural. Filho de camponeses, ele era conhecido por sua habilidade com os cavalos, especialmente pelo modo peculiar como os controlava, por meio de estalos da língua e do chicote, secos e curtos, quase musicais. Os vizinhos o chamavam de modo jocoso de El Schioccheto, o estalinho, por esse som constante que o precedia nas estradas de terra batida. Quando a peste chegou à província, a vida de todos mudou radicalmente. Mercados foram fechados, vilarejos isolados, e muitos começaram a morrer sem que houvesse qualquer assistência médica ou socorro do governo. A Sereníssima, temendo o colapso em Veneza, decretou quarentenas e bloqueios, impedindo o transporte de pessoas e mercadorias entre as cidades. Mas Antônio, conhecendo as rotas rurais e os caminhos por entre vinhedos e bosques, passou a usar sua carroça para transportar alimentos, medicamentos simples e até pessoas em fuga de forma clandestina. Era uma atividade perigosa, considerada crime. Desobedecer ao bloqueio sanitário imposto pela República de Veneza podia levar à prisão ou à execução sumária. Certa noite, Antônio foi chamado por um frade de San Zenone degli Azzolini. Um grupo de camponeses estava isolado em uma casa doente, sem comida, cercado por soldados vênetos. Sabendo dos riscos, Antônio aceitou ajudar. Aproveitou a neblina da manhã, seguiu por rotas secundárias e com seus 2 cavalos rompeu o cerco silenciosamente, comunicando-se com os animais apenas por estalos discretos. Levava sacos de farinha, água, vinagre e até um punhado de raízes medicinais. Quando voltou, 2 dias depois, já era tarde, haviam descoberto, denunciado por um vizinho, foi levado ao posto militar em Monte Belluna. Diante das acusações, o capitão da guarda, após ouvir os relatos e entender a urgência e o valor das ações de Antônio, tomou uma decisão inesperada. Reconhecendo que o homem arriscara a sua vida para levar ajuda em um momento crítico, o capitão concedeu-lhe um documento oficial de dispensa das punições, além de um pequeno certificado de honra pela coragem e serviço prestado à comunidade.
Esse gesto raro, especialmente em tempos tão rigorosos, tornou-se notícia entre as vilas vizinhas. Mais do que isso, o capitão recomendou Antônio às autoridades civis de Treviso, que passaram a ver nele um exemplo vivo do espírito de resistência e solidariedade que deveria nortear toda a população diante da peste e da crise. Graças a essa homenagem, Antônio conseguiu não só reaver sua carroça e cavalos, confiscados anteriormente, como também obteve permissão para organizar uma rede legal de transporte de suprimentos e ajuda médica pelas zonas rurais, funcionando sob supervisão da administração veneziana. Esse é o vídeo da família Schiochetto, história encomendada por Flávio Mattiuso.